Oi, eu sou Vinícius Lara, historiador, psicanalista e quero te convidar para a nova temporada do Tá Freud. Uma temporada dedicada a pensar a história do movimento psicanalítico e as suas contradições. A ideia é trazer este conteúdo de forma acessível e descomplicada, mas sem abrir mão do rigor da pesquisa e da crítica. Essa série de episódios talvez seja a mais longa até aqui, mas vai valer a pena. Vem comigo desembolar esse novelo? Então vamos. Episódio 2. Era uma vez uma autoanálise. O que nos interessa nessa temporada do podcast é como a transmissão da psicanálise se organizou ao longo do tempo. Que o Freud foi o primeiro psicanalista não é tão difícil da gente compreender e pensar, mas vale muito a pena que a gente pare um pouquinho e se pergunte como é que se formou esse primeiro psicanalista. Até aqui, não é muito fora do nosso cenário de pensamento a questão do tripé formativo de qualquer candidato ou candidata a se tornar psicanalista. Me parece que essa é uma questão que está clara desde o início da década de 10, quando isso vai ser sistematizado de forma regular. Mas o Freud não passou por essa situação. Ele não teria vivido uma análise, ou será que viveu? Como será que a gente pode encaixar aquilo que ele mesmo vai chamar da sua autoanálise nesse horizonte da transmissão e da formação dos psicanalistas? Um conjunto de pessoas compreende que a autoanálise do Freud teria sido feita a partir da figura de um psicanalista fantasma, digamos assim, de um psicanalista não explícito, a figura de um dos seus correspondentes mais famosos, Wilhelm Fliess. Mas será que, de fato, a gente pode dizer que o Fliess ocupou esse lugar de um psicanalista para o Freud? E mais do que isso, quando se assume essa história como uma espécie de mito fundador do movimento psicanalítico, o que a gente está afirmando em conjunto? O que vem junto com ela? É sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Se você acompanha o meu Instagram, o @_vini.lara, ou o Instagram do Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, o @círculojf, já está sabendo que nos dias 28 e 29 de novembro de 2025 vai acontecer a nossa jornada de estudos com o tema A Psicanálise e Suas Práticas. Na ciência antiga, saber e poder coincidiam. Com o advento da ciência moderna, uma ruptura entre esse saber e esse poder se produziu. É nesse contexto que surge a psicanálise. Quer dizer, ao sustentar uma aposta radical na palavra do sujeito, Freud foi capaz de fazer frente a uma das disjunções entre o saber, que de alguma forma estava do lado das histéricas, e o poder, que até então estava exclusivamente inscrito no domínio médico. A escuta, portanto, já se impunha como um eixo de uma clínica que se desenhava contra os imperativos dessa autoridade. No mundo contemporâneo, marcado pelo neoliberalismo e pela lógica do capital, os progressos da civilização, segundo Lacan, se traduzirão não somente no mal-estar, já previsto lá pelo Freud,
mas numa certa prática que se torna cada vez mais extensa: a segregação. Ao analisar os impasses da civilização, o Freud apontava para gente: a liberdade individual não é um bem da cultura, porque os ganhos de um lado se pagam com renúncias e violências do outro. Nesse contexto, enquanto psicanalistas, nós podemos ter algo a dizer, desde que a gente não esteja dormindo. Dito de outra forma, é preciso saber como as coisas se produzem. Única forma de dar para elas uma maneira diferente de existir, menos brutal. Assim, se ao longo de mais de um século a psicanálise atravessou diferentes contextos históricos e culturais, sempre em diálogo e intenção com as transformações da sociedade, da subjetividade e dos modos de sofrimento, essa nossa jornada propõe um espaço de reflexão e de troca em torno da contemporaneidade. Afinal, o que pode a ética da psicanálise diante do mal-estar na cultura e na civilização atual? Como que a escuta do sujeito pode fazer face aos fenômenos segregatórios? É isso que vai nortear o nosso debate. Nós vamos ter uma conferência de abertura no dia 28 de novembro, sexta-feira à noite, e o dia 29, sábado inteiro, de debates e de trocas. Mesas redondas, apresentação de trabalhos e uma oportunidade da gente poder escutar as pesquisas e as reflexões uns dos outros, construindo pontes e pensando a psicanálise em conjunto. O evento está em divulgação através do Instagram, @CírculoJF. Ele vai acontecer de modo presencial, mas também possui a modalidade híbrida. Para alguém que está fora de Juiz de Fora, que não consegue se deslocar e que quer vir participar com a gente. Se o tema te interessa, dá uma olhada no Instagram, se inscreve e vem com a gente nessa jornada. Bem, de volta ao episódio, e para fazer esse debate, eu quero perpassar aqui um pouquinho da história da relação do Freud com duas pessoas, dois amigos, e que se deram no momento em que a psicanálise estava de fato se constituindo. E eu estou falando do Breuer e do Fliess. Essas duas figuras, elas são bem importantes, porque, de alguma forma, tanto o Joseph Breuer quanto o Wilhelm Fliess vão ser partes muito importantes daquilo que o Freud vai produzir enquanto pensamento e que vai depois converter na teoria da técnica, da clínica e da escuta psicanalítica. As relações do Freud, e a gente começou a ver isso quando falou um pouquinho daquele texto A História do Movimento Psicanalítico, de 1914, não eram exatamente relações muito fáceis. Ao que tudo indica, o Freud, além de ser um indivíduo genial, era um indivíduo um pouco genioso. E a relação com esses dois personagens, e a gente vai falar sobre eles hoje, ela é importante porque, cada uma à sua maneira, as duas vão compor tanto um cenário em que a gente vê o jovem Freud se abrindo para pesquisar as questões da neurose, os tratamentos possíveis para a histeria e também descobrindo partes importantes da sua teoria, como a questão da sexualidade enquanto elemento central do edifício psicanalítico, mas a gente vai ver também o Freud que se relaciona com eles de uma forma muito intensa, passional, por que não? E que vai fazer com que essas figuras tão importantes no seu percurso consigam transitar de forma relativamente rápida, de pessoas indispensáveis a uma convivência mais próxima, partes mesmo de momentos importantes da sua vida, para desconhecidos e quase adversários.
Começando então esse papo, eu quero trazer aqui alguns elementos sobre o Breuer, que viveu de 1842, quando ele nasce, até 1925. De certa maneira, a gente quase pode dizer que a relação do Freud com o Breuer vai ser uma relação filial. Freud se coloca na relação com esse amigo mais velho, na posição de um filho. São 14 anos de diferença entre um e outro. E é uma relação bem ampla. Daria para a gente pensar como se o Breuer tivesse ocupado aqui para o Freud uma função paterna, mas uma função paterna positiva. A ruptura dos 2 não vai ser uma ruptura de crise, de briga, como a gente vai ver. Essa relação que se estende mais intimamente entre 1882 até 1895, portanto, pouco mais de 10 anos, ela vai ser marcada por ajudas financeiras que o Breuer faz para o Freud e também pela produção em conjunto de uma forma possível de abordar o problema da histeria. É o Breuer que é nomeado pelo Freud como o criador do método catártico, que vai ser tão importante no surgimento da psicanálise. Além do que, o Breuer também vai ser o médico que vai tratar aquela personagem tão importante na história do surgimento da psicanálise, que é a Ana O, um pseudônimo encontrado por eles para se referir a Berta Pamperheim. O Breuer, para a gente ter uma noção assim um pouco mais ampla sobre quem ele era judeu também, um judeu aculturado, filho de um rabino liberal. E aqui talvez valha dizer, explicar um pouquinho o que que é um judeu aculturado, né? É um judeu não religioso. O Freud também ocupava essa posição, embora fosse descendente da tradição judaica, não mantinha vínculos com a prática religiosa do judaísmo. Além disso, o Breuer é um clínico geral, um médico, portanto, de uma formação mais ampla, profundamente marcado por uma trajetória de estudos positivista. No final da década de 1870, ele começa a fazer uma transição, seguindo um pouco das tendências do tempo, entre a fisiologia e a psicologia. E é nesse ponto que ele vai se interessar pela hipnose como uma forma de tratar os casos neuróticos, sobretudo os casos histéricos. Ali, em 1877, o Freud vai fazer alguns cursos do Breuer sobre doenças renais no Instituto de Fisiologia de Viena. E os dois se transformam em amigos. A partir dessa relação, o Breuer vai incentivar o Freud na carreira médica, vai emprestar para ele dinheiro para que ele possa se estabelecer, criar sua clínica. Freud estava nesse período, saindo de um momento mais delicado, assim, da sua vida, que eram as pesquisas em torno do uso da cocaína como medicamento. O início da década de 80 é marcado por isso, Freud ainda se interessando por esse campo de estudos, que não vai ter exatamente resultados muito legais, né. E nesse movimento, Breuer reconhece no amigo bem mais novo, uma figura muito inteligente, capaz e que poderia então ter um caminho também brilhante no campo da medicina. O Peter Gay, autor da biografia talvez mais famosa do Freud, que a gente vem citando muito até aqui, né, que é o livro chamado Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, ele vai dizer que à época Breuer emprestou para o Freud algo entre 2.000, 2.300 florins, que hoje seria uma cifra aí aproximada de 15 a 20.000 euros, que é uma quantia bem interessante, né? Se a gente pensar nessa conversão ainda dos euros para real, o valor fica bem
mais alto. Nesse movimento, os dois se aproximam. Freud vai ter a ocasião de estudar na França, ele retorna, traz um pouco das suas impressões sobre o tratamento da histeria para o debate junto com Breuer. Os dois começam a estudar em conjunto e a produzir em conjunto. Talvez o ponto mais alto dessa produção vai ser a publicação, em 1895, do livro Estudos sobre a Histeria. A questão é que já desde 1891, pelo menos, os dois começam a ter discordâncias sobre concepções diferentes de ciência, histeria e sexualidade. O Freud, reconhecia, como a gente vem falando, a sexualidade como o elemento central para se compreender o sofrimento histérico. Breuer vai reconhecer isso, ele só não vai dar conta de, colocar a sexualidade como eixo central. Ele não vai abrir mão da fisiologia como uma parte significativa da histeria. A amizade entre os 2, ela vai seguir por bastante tempo e tudo indica que ela termina ou ela entra num ocaso por volta de 1896. Só que de uma forma bem branda e bem amigável, diferente do que a gente vai ver com o Fliess e do que a gente já viu rapidamente com o Jung. O Freud paga a dívida que ele devia para o Breuer e acaba reagindo como uma espécie de filho revoltado, meio intransigente. Ele vai ter uma opinião a respeito do amigo, de que o Breuer seria um covarde, talvez um oportunista, que teria se valido em alguma medida das teorias do Freud, quando os 2 estão escrevendo ali o estudo sobre a histeria, embora no texto já fique claro uma diferença de concepção, entre os 2 autores. E essa visão que o Freud tem sobre o Breuer só vai mudar quando ele morre, em 1925. Nesse contexto, o Freud troca cartas com um filho do Breuer, o Robert Breuer, que vai contar que o pai sempre acompanhou o trabalho do antigo amigo com muita curiosidade, com bastante interesse, e isso serve para o Freud como um alívio, uma certa tensão que ele carregou esses anos todos a respeito do primeiro amigo. Essa relação do Breuer com Freud foi muito importante para que ele pudesse, de fato, se consolidar como alguém que estava olhando para a questão da histeria. Os 2 vão estar juntos no momento em que o Freud começa a desenhar a sua teoria da sedução, depois ele a abandona, ele vai discutir isso com o Fliess. Os 2 vão estar juntos quando o Freud tem a experiência do contato com Charcot, no Salpêtrière, e quando ele passa a observar que as histéricas teriam algo mais a dizer do que o fisiológico. Os 2 vão discutir casos importantes para a história do movimento psicanalítico, mas essa relação vai ser uma relação marcada, talvez justamente por essa diferença, de idade entre os 2, essa diferença que é geracional, exatamente por uma impossibilidade de permanência. Freud não conseguia compreender que o amigo, ao não aceitar os fundamentos da sua nova neurótica, como ele diria, né, da sua leitura sobre o sofrimento vindo da histeria, pudesse de fato ser um amigo legítimo e duradouro. E a questão da dívida financeira que o Freud tem com Breuer, ela é muito importante. De alguma forma, nas cartas que ele troca com o Fliess, que é o próximo personagem que a gente vai ver aqui, ele fala um pouco sobre isso, se sentindo, de certa forma, exposto, de certa forma, constrangido, porque de fato tinha que honrar a dívida com o amigo, isso fazia com que se mantivessem ligados um ao outro, mas sem que essa relação, significasse nesse momento para o Freud, talvez algo prazeroso. Quando eles se afastam, não há uma ruptura brusca, não há troca de acusações, apenas mais um amigo que passa pela vida do Freud
no momento em que ele está começando a desenhar o que seria a sua psicanálise. O caso do Fliess, ele é diferente. A relação entre ele e o Freud vai ser um pouco mais curta, vai ser bem mais intensa e não termina de forma amigável. Ele vai ser um grande amigo do Freud, Wilhelm Fliess, nasceu em 1885 e morreu em 1928, e dentre outras coisas, um teórico da bissexualidade. Esse ponto é importante, porque lá em 1906 começa uma polêmica de grande repercussão envolvendo uma denúncia e uma acusação de plágio. O Fliess, ele vai ser filho de um comerciante de grãos que, ao que tudo indica, se matou, e essa questão também perpassa a correspondência, indiretamente perpassa a correspondência entre ele e o Freud. Ele estudou medicina, se instalou em Berlim, se especializou em otorrinolaringologia e vai dedicar a vida a desenvolver pesquisas que supostamente demonstrariam as relações entre o nariz e os órgãos genitais. Em 1897, ele publica uma obra, publica várias, mas essa é uma obra que nos interessa aqui, para dar ideia desse campo de pesquisa do Fliess, e essa obra se chama, abro aspas, As relações entre o nariz e os órgãos genitais femininos, apresentadas segundo suas significações biológicas. Pode parecer estranho isso que o Fliess estava pesquisando, e se te parece estranho, é pelo motivo que de fato é. Ao longo do tempo, quando a gente se debruça um pouco sobre os documentos, o que vai ficando cada vez mais claro é que o Fliess tinha uma forma bastante específica de pensar a ciência, de pensar a medicina, algo que misturava um quê de misticismo, elementos de paranoia, e que vai fazer com que esse objeto, pelo menos inusitado, se transforme para ele numa questão central da sua produção. Ele e o Freud vão se conhecer em 1897, quando o Fliess estava em Viena. E quem apresenta os dois é justamente o Breuer. Ali a gente tem, então, o encontro de dois jovens médicos que se dedicavam a temas até então um pouco inusitados e que se interessavam pelo problema da sexualidade. De alguma maneira, além disso, esses 2 personagens também pareciam buscar na ciência a possibilidade da fama, com a proposição de uma nova teoria capaz de dar conta do funcionamento da vida psíquica. A amizade entre eles, como eu citei, ela foi curta, mas foi bastante intensa, e se deu sobretudo através de correspondências. Pessoalmente, eles se encontraram poucas vezes. E é nessas correspondências, nessas cartas, que o Freud vai falar da sua famosa autoanálise. Também é nesse conjunto de cartas que estão presentes os rascunhos de ideias que o Freud desenvolveria depois, como a própria compreensão que ele tem de histeria, de neurose, que se tornaria o complexo de Édipo e o abandono da sua primeira teoria da sedução. O Fliess, ele vai ser adepto de uma relação teórica meio mística, meio organicista da sexualidade. E ele vai misturar um montão de teses que ele não vai dar conta de organizar ou de, enfim, sistematizar de modo global. Eu falei da posição central do nariz na sua teoria. Ele vai entender que a mucosa nasal estaria relacionada por diversos meios a todo o restante do corpo. Mas isso não é só o que ele propõe. Ele também vai defender uma tese
de que todos os eventos da vida humana estariam inscritos em ciclos que poderiam ser previstos e que, portanto, possibilitariam o tratamento de doenças ou a descoberta do sexo do bebê. Vale lembrar que nesse período não tinha a menor possibilidade de se descobrir o sexo do bebê antes do nascimento. Ele vai defender ali a ideia de que os ciclos femininos se dariam em períodos de 28 dias, o que a gente pode talvez, intuir a partir do ciclo menstrual, mas ele vai também falar dos ciclos masculinos, que se dariam em torno de 18 dias, que não dá bem para entender da onde ele tira. Em 1906, na verdade um pouquinho antes, mas em 1906 isso ganha, publicidade, estoura uma grande polêmica ali no meio médico vienense a partir de uma denúncia feita pelo Fliess e por um amigo, o Richard Fanning. E o que que acontece? Em 1906, a correspondência entre o Freud e o Fliess já não está lá grandes coisas. Para falar a verdade, desde que o pai do Freud falece e o Freud, então, se vê diante do que ele nomeia como a sua autoanálise, as cartas entre eles começam a diminuir de volume. E isso tem uma marcação interessante que pode ser associada ao período da publicação do A Interpretação dos Sonhos. O livro ele é conhecido por nós como tendo sido publicado em 1900, mas ele foi, na realidade, publicado em 1899, mas na metade do segundo semestre, por isso a datação vem do ano seguinte. E o que a gente tem no campo da correspondência entre o Freud e o Fliess é que as correspondências diminuem bastante, a gente já percebe um Freud não tão seguro de falar sobre as suas teorias com Fliess, a partir, da publicação desse livro. Talvez ele tenha chegado a conclusões a respeito do amigo, que não permitiam ou não incentivavam uma intimidade tão grande como havia existido até ali. Desde 1904, o assunto desse plágio já circula, mas em 1906, como eu dizia, o Fliess e o Fanning publicam um panfleto muito agressivo chamado William Fliess e seus descobridores e imitadores, Wenninger e Swoboda. E do que se trata isso? Se trata da denúncia do roubo dos conceitos de periodicidade dos acontecimentos da vida e da noção de bissexualidade, que seriam supostamente propriedade do Fliess, e que ele vê essas duas figuras como ladrões intelectuais da sua produção. Mas você deve estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com o Freud? O Fliess vai acusar o antigo amigo de ter facilitado esse plágio, ao ter mostrado as cartas, do Fliess para o Swoboda, sobretudo. E por quê? Porque ele teria sido paciente do Freud. Enquanto paciente, na verdade ele não teria sido, né, ele foi paciente do Freud. E o Freud teria lido, inclusive, o texto em que ele usa os conceitos do Fliess e não teria dito nada. O antigo amigo, então, o acusa de ter não só feito isso, mas de ter sido uma espécie de mentor, articulador desse plágio. Como que a história se desenvolve? O Wenninger se mata e o Swoboda vai discutindo com o Fliess e com o Fanning a respeito do plágio e de concepções de ciência. Esse debate é muito interessante e quem apresenta ele para nós de uma forma bastante rica é o Eric Porge, num livro chamado Freud, Fliess, Mito e Quimera da Autoanálise. A concepção de ciência que o Fliess usa para defender a propriedade da sua teoria está muito mais próxima de uma noção de arte do que de pensamento crítico científico
sistemático. O que nos interessa aqui é que, ao estourar esse escândalo, o Freud destrói todas as cartas que tinha do Fliss. E, portanto, a gente não tem as cartas que o Fliss enviava para o Freud, uma ou outra só que se salva. O tempo passa, esse debate não leva a uma solução, enfim, tal. E após a morte do Fliss, vamos lembrar aqui que o Fliss vai falecer em 1928, as cartas que o Freud enviou para ele são reunidas pela família e vão ser vendidas em 1936 para um comerciante. 1936, vale a gente lembrar, nós estamos no auge do movimento nazista na Alemanha, na Áustria, imediatamente antes do início da Segunda Grande Guerra. A Marie Bonaparte, sobrinha neta do Napoleão, aristocrata francesa que se torna psicanalista, ela compra essas cartas e guarda esse material contra a vontade do Freud. E esse material fica em suspenso. A primeira edição que a gente vai ter dessas cartas, e uma edição incompleta, diga-se de passagem, ela vai ser publicada em 1950, com uma curadoria ali da Ana Freud, com parte das pessoas envolvidas nesse processo. Mas a edição completa, quer dizer, que a gente pode chamar de uma edição completa, com todas essas cartas, ela só foi tornada pública em 1985. Esses textos são muito ricos e ajudam a gente a compreender um Freud muito mais humanizado e distante ali dessa figura mítica que o movimento psicanalítico constrói para ele. Mas elas não são suficientes para a gente falar, talvez, de que o Fliss teria ocupado por Freud uma posição tão importante como essa que se constrói ao longo da história do movimento, de que ele teria sido o psicanalista zero, aquele com quem Freud fez a sua autoanálise, que, portanto, estaria ali no lugar ocupado futuramente no tripé formativo pelo analista. Essa tese, ela não é uma tese assim, tão destituídas de lugar no debate, né, não é uma tese tão incipiente. A gente tem autores importantes como o Henri Ellenberger, que tem sido uma companhia para gente até aqui nessa nova temporada, ou o Frank Sulloway, que vão citar essa tese da autoanálise feita com o Fliss como o suporte, né. O Ellenberger, por exemplo, ele vai dizer no seu livro A Descoberta do Inconsciente, aqui eu abro aspas: "A autoanálise de Freud não foi um processo isolado e silencioso. Ela se desenvolveu no contexto de uma intensa comunicação com Fliss, que desempenhou um papel análogo ao de um analista, ainda que involuntariamente." Eu fecho aspas. Bem, nos próximos minutos aqui do podcast, eu quero me dedicar junto com vocês justamente a questionar essa noção de uma autoanálise como algo efetivo. Será mesmo que o Freud, fez uma autoanálise? Será mesmo que essa autoanálise, ela teve essa função tão bem, delimitada de colocar o Fliss como analista? Não sei. Mas antes da gente fazer isso, eu queria destacar um elemento muito interessante que me chamou a atenção nessas cartas. A história de uma paciente em específico. Ela se chama Emma Eckenstein. É uma mulher que vai viver entre 1865 e 1924, uma vida marcada por muitas doenças, foi paciente do Freud e do Fliss, passa por uma história bem complicada, ela precisa fazer uma cirurgia por um problema nasal, e o Fliss esquece dentro da sua cavidade nasal uma quantidade grande de gaze, que vai produzir dor, sangramento, sofrimento terrível para essa mulher. Mas o que mais me chamou a atenção e me interessou é que essa personagem, ali em finais do século XIX, bem no inicinho do século XX, portanto Freud
ainda não tinha a rigor nem consolidado a Sociedade das Quartas-Feiras, que vai ser o primeiro grupo de estudo de troca em torno da psicanálise, ela já vai se apresentar como psicanalista a partir do processo de análise que ela passava com Freud. Existem poucos estudos sobre ela, encontrei muito pouca coisa disponível, mas deixa ali aquele gostinho de curiosidade a respeito do processo através do qual essa mulher se autoriza. E o Freud conta isso para o Fliss, não como alguém que se indigna ou como alguém que enxerga nisso um problema, mas como um indivíduo que está olhando esse processo até com certo interesse. A gente marca outros analistas surgindo, sobretudo a partir da formação das sociedades, oficiais de estudo de psicanálise, mas tem essa mulher, de alguma maneira, um pouco anônima, na produção da história da psicanálise e do movimento psicanalítico, e que talvez mereça a nossa atenção. Que será que a gente pode encontrar? Ou ainda que a gente não encontre tantos documentos, como pensar uma figura como Emma Eckenstein nessa grande linha histórica da transmissão e da formação de psicanalistas? Voltando então para o tema da autoanálise, e a gente vai se encaminhando para a última parte desse episódio, é importante a gente poder pensar então o que será isso? Como se deu, se é que se deu, essa autoanálise como modelo fundador do protótipo, do ideal da autorização/formação de psicanalistas. A primeira referência desse processo a gente encontra numa carta entre o Freud e o Fliess de 1897. E ela vai seguir até a publicação de A Interpretação dos Sonhos. Então, a gente tem um período de aproximadamente aí 2 anos em que esse processo se daria. Tem uma marcação muito forte, que é o falecimento do pai do Freud, e nesse percurso do que ele está chamando de sua autoanálise, a gente se encontra com um Freud que está basicamente analisando os próprios sonhos e também pequenos eventos, do cotidiano. Lapsos, esquecimentos, atos falhos, é por aí que ele, em tese, está fazendo o seu percurso de autoanálise. A gente precisa se perguntar se isso teria efetividade. A rigor, a gente tem o mesmo Freud que em outros textos, sobretudo aqueles do futuro, escrevendo a respeito da teoria da técnica, dizendo que não dá para pensar numa análise dissociada do processo de transferência. E a primeira pergunta, então, que a gente se coloca é como é possível desenvolver transferência consigo mesmo. Dito isso, se a gente tem alguns autores, como eu acabei de citar, defendendo que talvez a análise primeira teria sido feita entre o Freud e o Fliess, nós temos outros que vão defender pontos de vistas diferentes. Aqui eu posso citar, nesse momento, pelo menos três: o Peter Gay, autor da biografia que a gente tem usado como uma das referências, o Ernest Jones, que vai escrever uma obra também muito extensa sobre a vida do Freud, que, em que pese não ser uma obra muito crítica, ela critica e coloca também eh, contra a parede essa noção do Fliess como analista principal, como o primeiro analista da história do movimento, e o texto do Eric Porges, Mito e Quimera da Autoanálise. Quais problemas a gente tem para pensar numa autoanálise que seria, finalmente, uma análise de fato com o Fliess? Primeiro problema que a gente encontra é pensar como seria possível levar a efeito um processo inteiro de análise a partir de cartas escritas, né, de registros escritos. E qual é o problema disso? Quando a gente tem nas bases da clínica psicanalítica o recurso
da associação livre substituindo a sugestão não é um evento ou uma escolha aleatória. A associação livre é o que possibilitaria caminhos fluidos de contorno das resistências para que esse inconsciente se expressasse. Quando nós pensamos no registro escrito, a gente tem quase que uma dupla filtragem da palavra, podemos pensar assim? Escrever sobre algo é, em alguma medida, passar esse algo por um crivo maior do que o da associação livre, de modo que pensar num longo período de análise que se efetuaria exclusivamente pelo concurso da escrita, seria ter que considerar a perda de uma parte significativa das associações que se produziriam de outra forma. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é, tomando aqui emprestado o título que o Eric Porge dá para o próprio livro, é a imagem de uma quimera, como aquilo que comporia a autoanálise do Freud. A quimera é um animal mitológico composto por partes diferentes de outros animais. Ela pode significar tanto algo absurdo, hã, ou sem fundamento, ou essa colagem estranha de coisas. Que elementos tão díspares compõem esse animal mitológico para a história da psicanálise que a gente está analisando? Eu acho que a gente tem, primeiro, que olhar para uma relação muito íntima entre o Freud e o Fliess. De modo que talvez essa relação de tamanha intimidade não possibilitasse a execução efetiva de uma análise. Um outro ponto é a paranoia que o Fliess vai ter a respeito do plágio das suas ideias. Quando a gente consegue ter acesso aos documentos da acusação de plágio, ali se encontra um Fliess absolutamente atormentado pela ideia de que estaria sido perseguido, copiado, estaria sendo desapropriado do seu próprio pensamento para que outros tivessem vantagem. Muito difícil imaginar que o Fliess ocupasse um lugar nessa dinâmica psíquica para o Freud, em que essa paranoia fosse simplesmente não percebida. No início da correspondência, aquela fase em que a gente ainda tem ali 2 jovens médicos que estão muito empolgados um com a produção do outro, há indícios de que o Freud não se desse conta desse modo de pensar do amigo, mas isso vai se consolidando na medida que a convivência aumenta. Um outro elemento ainda importante é, me parece, uma confusão a respeito do que significaria essa relação transferencial entre o Freud e o Fliess e, ao mesmo tempo, uma relação transferencial dentro de uma análise. Talvez, para explicar isso, vale a gente recorrer um pouquinho a um conceito do Lacan, que é o de sujeito suposto saber. Há uma confusão aí, uma compreensão generalista, superficial do conceito de transferência e do lugar do suposto saber do analista quando a gente coloca o Fliess nessa posição. O conceito de sujeito suposto saber, ele vai designar a suposição por parte do analisando de que o analista possui um saber sobre o seu inconsciente, sobre o inconsciente do paciente, do analisando, o que significa dizer que é como se esse analisando tivesse alguma certeza de que o analista sabe o que ele quer dizer, mesmo quando ele próprio não sabe. Essa suposição é o que sustenta a transferência. E é ela que faz com que o analisando possa dirigir a sua fala para o analista
como se o analista detivesse um saber sobre o sentido do sintoma, dos lapsos, dos sonhos, do modo como esse sujeito se sente. Há aí uma confusão quando a gente coloca o Fliss nesse lugar, porque se no começo da correspondência dos 2 a gente pode ver um Freud que confia muito no amigo, essa confiança vai ganhando outros contornos, sobretudo na medida em que o Freud passa a desenvolver as suas próprias teorias sobre a sexualidade, sobre a histeria, enfim, sobre o desenvolvimento psíquico. Finalmente, mas não menos importante, eu tenho a impressão de que tentar pegar a relação do Freud com o Fliss e trazer para uma posição em que ela seria a chave para explicar o tripé formativo do analista num período em que esse tripé não existia, representa um grande anacronismo. É muito complicado eu imaginar que eu possa olhar para um movimento de desenvolvimento teórico e clínico que está se dando em finais do século XIX e justificá-lo por uma proposição que surge no final da década de 1900, início da década de 1910. Veja, eu dizer que em todo momento da história da psicanálise o tripé seria incontornável é incorrer num certo anacronismo que poderia futuramente trazer outros problemas para esse debate. Afinal, a gente precisa lidar com o fato de que o Freud propõe algo que até então não estava bem contornado, o que vai abrir a possibilidade de que talvez nesse tempo inicial, sem que o Freud com isso seja um super homem ou alguém absolutamente descolado do mundo, mas abre a possibilidade de que o Freud pudesse estar experimentando aquilo que daria origem futuramente aos modelos formais e institucionais de autorização de analistas. Agora, para além de tudo isso, vale a gente pensar, e a gente vai seguindo para o final do episódio, como que essa história de autoanálise talvez tenha sido lida pelo Freud ao longo do tempo, né. E tem uma carta entre ele e o Ferenczi de 1908, portanto, bem próximo ali da confusão com o Fliess, que para nós é muito elucidativa. A gente vai ler ali um Freud dizendo sobre como ele enxerga a sua própria autoanálise. E aqui eu abro aspas. Ele diz assim: "Minha autoanálise ainda é incompleta. Ela não pode ser levada a cabo sem auxílio, pois em nós mesmos há resistências que não podemos vencer sozinhos. A própria análise só avança até onde o autoconhecimento o permite. E em certo ponto, esse limite é intransponível." Eu fecho aspas. Vamos tentar amarrar isso tudo e produzir uma síntese, então, a respeito da autoanálise do Freud e do lugar que ela ocupa na história do movimento da transmissão da psicanálise? Pegando carona com o Foucault, a gente pode situar essa autoanálise dentro de uma das tradições das práticas de si, ou das técnicas de subjetivação que atravessam a história ocidental. Nessa leitura, a gente pode se referir a obras como a Hermenêutica do Sujeito ou o Cuidado de Si e perceber que o gesto de examinar a própria alma ou a própria mente não é uma invenção moderna. Ela está presente no ascetismo cristão, por exemplo, nas confissões religiosas e em quase todas as práticas antigas da filosofia e do autoconhecimento. A autoanálise do Freud, desse jeito, ela se insere também nessa genealogia, só que transforma a coisa. No lugar de um exame moral ou de uma confissão espiritual, o Freud tenta se propor uma escuta do inconsciente, tirando o foco do pecado e colocando no desejo,
tirando a ênfase no juízo e colocando essa ênfase na interpretação. O termo, então, autoanálise, em psicanálise, ele acaba sendo utilizado para designar um processo pelo qual o sujeito aplicaria a si mesmo os princípios da psicanálise. E isso vai ficar muito conhecido, sobretudo, pela experiência do Freud. A questão é que essa autoanálise, num sentido estrito, ela é impossível, já que o método psicanalítico ele demanda a presença de um outro, a figura do analista, da analista, diante de quem o sujeito fala e vai se ver confrontado com o inconsciente. O que a gente está chamando aqui de uma autoanálise do Freud é uma experiência inaugural da psicanálise e paradoxal. Ao mesmo tempo que ela inaugura a psicanálise, ela mostra os limites que esse trabalho solitário tem diante do próprio inconsciente. O Freud, enquanto ele analisava os seus próprios sonhos e as emoções que vinham à tona depois da morte do pai, ele vai transformar a sua própria vida psíquica num campo de investigação teórico, que vai culminar, como a gente falou, na publicação da interpretação do sonho. Essa experiência marca a história da psicanálise, mas ela não vai estabelecer um modelo a ser seguido. Não dá para a gente pensar na autoanálise como um trabalho inaugural para quem pensa em se autorizar psicanalista. Ela seria, num sentido um pouco mais legítimo, um trabalho reflexivo posterior a um percurso em análise. Uma releitura possível da experiência que o sujeito vive no divã. Uma forma de retornar a esse processo que a gente viveu no setting psicanalítico. Ao longo do tempo, essa autoanálise do Freud foi interpretada de várias formas. Por alguns autores e autoras, vai ser considerado o modelo, fundador da clínica e da teoria psicanalítica. Outros vão ler essa experiência como um mito fundador, né, criado pelo próprio Freud para legitimar a sua descoberta. Seja em qualquer uma dessas leituras, o que a gente tem diante da gente mesmo, nesse caso, é uma tensão entre o trabalho solitário, individual do pensamento e o campo intersubjetivo de uma análise. E isso a gente não consegue contornar. No próximo episódio, então, nós vamos conversar sobre a Sociedade das Quartas-Feiras, o primeiro grupo de estudos em torno da psicanálise que surge a partir da publicação da interpretação dos sonhos. Se você está gostando desse projeto, me segue lá no Instagram, no @_vini.lara. E segue também o Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, no @círculojf. Manda mensagem pra gente, comenta aqui o episódio, ajuda a divulgar e a gente se vê. Até lá!